Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Diego, sou trader investidor. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês um indicador que, inclusive, ele já está aqui na tela, certo? Que é o QQ Mode ou QQ histograma, né? QQE Mode ou QQE histograma. Deixa eu colocar aqui o nome para os amigos. Opa, vou colocar em branco. Então, se você já gosta aí do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal. Sempre eu estou trazendo algo que seja interessante para os amigos poderem testar e que seja sempre gratuito, né? Então, o nome do indicador é esse. QQ e Mode barra histograma, que é o QQ e histograma. Esse indicador vocês vão conseguir tanto para o MetaTrader 5 quanto para o TradingView. Beleza? MetaTrader 5 e TradingView. É esse indicador que está aqui embaixo. Ele possui essas duas colorações. A gente já vai falar das configurações dele e as formas de utilização. Esse indicador é um indicador que eu venho já monitorando há um tempo. Olhando ele há um tempo, não monitorando, mas olhando ele há um tempo e fazendo verificações. Existem alguns setups aí utilizando esse indicador no YouTube, mas são setups gringos, por exemplo, né? Você não vai ver um BR, pelo menos eu não encontrei um BR falando. E justamente esse indicador eu identifiquei por ser até eu coloquei no título aí, né? O indicador mais versátil que você já viu. Por quê? Mais versátil. Com esse indicador a gente vai conseguir identificar, por exemplo, pullbacks, tá vendo? Vai conseguir identificar pullbacks. Então perceba e entenda que pullback seria isso aqui. A gente tem um vale no indicador, tá vendo? Um vale, ele vem descendo o indicador e aqui forma um vale. Forma um buraco, tá vendo? E aí a gente tem um pullback. Aonde vai ser esse pullback depende muito das médias que você está utilizando, do que você está fazendo. Recomendo utilizar a banda de Bollinger de 20 períodos aritmética normal padrão ou exponencial, tanto faz. Vai casar perfeito com esse indicador. Então, primeiro de tudo, a gente vai identificar pullbacks com esse indicador, como eu estou mostrando aqui para vocês. A gente consegue identificar divergências com esse indicador, e eu vou falar sobre isso daqui também, perceba. E conseguimos identificar topos e fundos. Então, quando o indicador ele faz isso daqui, esse vértice, né? Quando ele deixa esse vértice, perceba que ele faz um topo importante ou um fundo. Esse topo ou esse fundo, por exemplo, entenda também que você pode ler como sobrevendido e sobrecomprado. Por isso, a utilização da banda de Bollinger, para justamente quando isso aqui acontecer, porque ele pode acontecer aqui no meio. Isso aqui pode acontecer aqui no meio. Então, por exemplo, acionou isso daqui, verificar se subiu e extrapolou a banda de Bollinger também, para você ter uma ideia se realmente isso daqui foi algo que subiu demais, né? Que subiu demais e agora realmente a probabilidade de correção. A intenção é sempre você operar na ponta da tendência, na ponta da compra ou da venda, mas a favor da tendência, né? Então entendam que, por exemplo, ele fez um pico aqui, ó. Se você for puxar ele lá para cima, tá vendo? Aqui está dentro da banda. Ele sinaliza que após esse movimento, ele vai fazer um candle de correção, que foi esse aqui. Esse candle de correção ele pode vir aqui nessa banda, por exemplo, na média móvel de 20, no caso, que é o meio, ou pode vir aqui na banda inferior. Não necessariamente, igual a gente viu aqui, ele está passando da banda de Bollinger. Ele passar da banda de Bollinger dá mais credibilidade para você operar na ponta contrária
por exemplo, ou você identificar a força do movimento. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Esse indicador, você vai conseguir de duas formas. Você pode colocar no TradingView, coloca aqui indicadores, em cima, ó, indicadores. Vem aqui e digita QQE espaço mode que vai aparecer. É gratuito, você adiciona e sucesso. A visualização aqui é a mesma, apesar das cores. Isso daqui das cores, aqui a gente utiliza 6, justamente para quem vai verificar divergências, certo? Para ele fazer os topos e os fundos de forma melhor, mas isso daqui ele é ajustado. Então você precisa olhar o gráfico e ajustar esse número baseado nos fundos e nos topos. Olha lá, fez um pico aqui, fez um pico no indicador. Fez um pico aqui, fez um fundinho aqui também. Então você vai, ó, aqui também. Então você vai ajustando isso daqui, 6 ou 14. 14 ele vai ser mais longo. E aqui tem a questão das cores, né? Que aí tanto faz, você pode ajustar, tirar essa cor aqui, ou colocar a mesma cor, ou uma cor diferente, por exemplo. Enfim, isso daí não vem a questão de cores não vem o caso aqui. Esse indicador também, ele dá para ser utilizado a favor da tendência, não igual, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo os histogramas todos acima dessa linha? Então tá em uma tendência de alta, por exemplo, ó. Começou aqui nesse candle ele fez o pullback e agora começou sua tendência de alta e agora ele está começando a cair aqui e formar o vale, né? Então você pode utilizar ele também a favor da tendência. Mas existem indicadores melhores para a questão de indicação da tendência. Não gosto muito desse daqui não. Esse indicador existe tanto para o MetaTrader 5, como eu mostrei, quanto para o TradingView. No MetaTrader 5 basta ir no site do MetaTrader e digitar o que é histograma. Como pode ver aqui, vocês podem ver aqui. Ele vai plotar dessa forma e a gente faz as configurações nele, excluindo aquelas linhas lá. As configurações da linha, aqui ó, 6, 5, tá vendo? Igual tá lá, 1.618 e isso daqui ele fica 4, eu coloquei 2. Mas isso daqui não importa muito não. 60 e 40 são essas duas linhas aqui, ó, na qual ele vai pintar de cinzinha, tá vendo aqui? São os níveis. E aqui as cores, você coloca as cores que ficar melhor para você. A ideia do indicador é justamente você utilizar esse parâmetro aqui, bem parecido com esse, que vai ficar praticamente o mesmo. Vai mudar uma coisinha ou outra só de cor, por exemplo, e identificar divergências, utilizar ele se for o caso da tendência, ou identificar os pullbacks, os vales, ou sobrecomprado ou sobrevendido. Então é um indicador que ele é muito versátil. Você pode basicamente utilizar ele para tudo. Em confluência aqui com a banda de Bollinger, se você quiser, e outras médias também seria o mais indicado. Esse indicador ele dá ponto de entrada, não recomendo utilizar ele como ponto de entrada, eu recomendo utilizar ele para identificação de alguma coisa que está para acontecer, o que está acontecendo, e aí sim você utilizar outros pontos de entrada. Por exemplo, aqui o indicador veio, deixa eu colocar aqui o branco, ó, aqui o indicador veio caindo, tá vendo? E fez o vale. Então eu gosto de operar pullback, comprar quando acontece um pullback, por exemplo, ou vender quando acontece um pullback, a favor da tendência. Então eu espero o preço cair, espero um recuo e vendo. Isso aqui é a melhor forma possível. Você não quer vender aqui no meio dessa barra, porque você pode estar vendendo um fundo, você pode vender e o mercado fazer isso aqui. Então, todo movimento que você precisa olhar, vocês e eu também, por exemplo, que somos iniciantes, né? Apesar de eu já estar uns 2 anos aí, mas a gente que é iniciante, o que a gente precisa identificar? Isso daqui, mercado está caindo, está caindo. Chegou o momento de vender? Não. Você vender aqui, você pode estar vendendo no fundo e o mercado fazer isso. Você não sabe o que vem para frente. A probabilidade de você vender e ser um fundo, por incrível que pareça, a gente olha aqui esse movimento ele foi
cumprido, né? Ele não fez. Mas por incrível que pareça, é bem comum você vender e ele fazer um, um pullbackzinho e te estopar. Então a melhor coisa que a gente faz, pelo menos na minha opinião, quando identifica algo que vem caindo ou tendo força na queda, igual aqui, por exemplo, que é um cenário de queda, aguardar o momento que ele para de cair. Enquanto ele está caindo, deixa cair. Se você não entrou previamente, não entra mais. Espera, aguarda o momento que ele vai parar de cair, de preferência chegando mais próximo da média móvel de 20 para fazer isso daqui. Igual ele fez nesse candle aqui, ó, que eu vou colocar em amarelinho. Tá vendo? Ele caiu, subiu e aí aqui é o melhor momento para a gente fazer a venda. O melhor momento para fazer a venda na perda dessa mínima. Stopzinho aqui. Alvo lá na saída da banda, se o preço sair aqui, por exemplo, ou quando você perceber que ele começou a ficar curto, igual ficou nesses candles. Show de bola. Então o indicador ele vai servir justamente para isso. Ele vai te mostrar os vales acontecendo. Esse vale, dependendo dos seus indicadores secundários, vai ser um pullback, por exemplo, na média móvel de 20, ou um pullback mais forte, digamos assim, se tiver uma outra média aqui também de 9, pode ser um pullback mais simples ou um pullback mais profundo, mais complexo, né? Igual, por exemplo, esse aqui, foi um pullbackzinho um pouco mais complexo, ele subiu e desceu algumas vezes, mas fez o pullback, começou a mostrar força na queda e aí deu o candle de start, fez a venda, sucesso. E você pode utilizar esse indicador para sobrevendido, sobrecomprado ou topos e fundos, né? Olha lá, ó. Fundo, fundo, fundo. Fez um pico aqui, ó, no indicador. Ó, fez um pico fundo. Aqui, ó, fundo, topo. Perceba que ele casa perfeitamente com as bandas de Bollinger. Topo, topo. Opa, tá no meio da banda. Vale a pena operar? Exclui. Não. Esticou demais. Aqui seria uma operação contra, pode ser uma operação contra a tendência, igual aqui, igual aqui, ó, fez um fundo. Vale a pena operar? Não, mas ele fez uma barrinha, né, um tijolinho aqui mais alto e logo depois fez um tijolinho mais baixo, que foi isso aqui. Opa, tá fazendo um pullback. Vou aguardar o pullback, analisar o pullback, para aí sim fazer a minha venda. Então, esse vale que o indicador faz, ele quer justamente mostrar isso. Ó. Perceba como esse vale ele é raso, o back foi mais simples. Esse vale ele é profundo, né? O pullback foi mais complexo, tá vendo? Então o indicador ele vai servir para mostrar esses pullbacks, juntamente com mostrando o topo e o fundo. Então evita você fazer compras e vendas de topo e fundo e tomar na cara. Então se você está comprando e ele está subindo freneticamente o indicador, opa, já não é o momento de comprar. Vou esperar ele fazer o vértice e avaliar esse pullback para aí sim fazer alguma tomada de posição, né? E conduzir o trade da forma como eu conduzo, ou por exemplo, ter um alvo fixo, aí depende de cada um de qual vai ser a estratégia. A intenção aqui é mostrar o indicador, o quão versátil ele é. Se você for utilizar também ele a favor da tendência, sem problemas. Coloca um período de 14 nas observações dele. Aqui, ó. Aqui ele está 6, 14. Perceba como ele muda. E aí, começou a subir. Igual fez aqui, começou a ficar azul. Ou começou a ficar rosa. Sinais de venda ou de que o mercado ele vem para queda ou vem para alta e eu vou procurar um ponto de entrada para fazer a minha compra. Por exemplo, pode ser um 9,2, um 9,3, um preço fechamento de reversão, um inside bar, um Dave Landry, que são recuos às médias, quando a média está apontada para cima, depende do que cada um vai utilizar aí também. Mas esse indicador aqui ele vai servir para mostrar ou dar uma visão geral do que é um topo, do que é um fundo, se eu estou comprando um topo, se eu estou
vendendo um fundo, se eu estou em um momento de vale, que é um pullback, ele casa muito bem com a banda de Bollinger, então vale a pena utilizar isso. E para intraday, não recomendo muito para intraday porque eu não sei a velocidade de atualização do indicador, certo? O intraday ele é muito rápido, dependendo do time frame que você use, é mais rápido ainda a atualização do preço. Então eu não sei a velocidade com que o indicador vai fazer isso, a eficiência. Então não recomendo, melhor swing trade e position. Beleza, o vídeo de hoje é esse. É um vídeo para mostrar o indicador para vocês. Vou deixar o link para fazer o download aí para quem utiliza MetaTrader 5. Como é algo mais para swing, como eu estou falando, vocês podem utilizar também para o TradingView, que é gratuito. É só fazer a conta no TradingView, coloca ele lá e sai fazendo as suas marcações de fundo. Também pode servir, por exemplo, para você marcar uma região de um possível pullback lá na frente, né? Ou um travamento de preço, igual aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Então vai servir também para você traçar seu suporte, sua resistência. O indicador é bem versátil e é gratuito, que é o melhor, né? E vale lembrar que é um indicador que utiliza RSI e True Range, então ele avalia também, por isso que ele casa muito bem com a banda de Bollinger, ele avalia a volatilidade, né? Então o vídeo é esse, espero que tenha ajudado. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta alguma coisa aí deixa aí nos comentários, ou também se você utiliza algum indicador que você acha interessante que eu possa trazer para o canal, que seja gratuito, obviamente, ou que queira disponibilizar para os amigos, entre em contato aí comigo, manda uma mensagem que eu faço um vídeo e a gente conversa aí para poder desenrolar essa história, beleza? Tamo junto, valeu, falou, até a próxima. Fui!